Como viver sem depender do SUS ou de um plano de saúde? Quero conversar um pouquinho com você sobre esse assunto. E eu acredito que a maioria das pessoas sabem como viver sem depender do plano de saúde, que não é barato, né? Nem todo mundo tem condições de pagar um plano de saúde, e também sem estar recorrendo ao SUS, sem estar em filas de UPAs, etc. Mesmo sabendo que eu sei que tem muita gente que sabe, quero gravar esse vídeo que acredito que vai chegar em alguém que às vezes sabe, mas ainda não tomou uma ação, ou alguém que não sabe e precisa dessa informação. Então, o meu propósito é esse. E claro, vou contar a minha experiência de vida, como que eu vivo sem depender do SUS e de plano de saúde. E não preciso. É claro que eu não vou negar que, sim, de vez em quando, raramente, eu vou para um UPA, às vezes para um atendimento mais urgente, mas por questão de, às vezes, ter cometido alguma lesão no trabalho, eu tive que ir, que eu me lembre, né? Mas, geralmente, eu não sei o que é estar em fila de hospital, eu não sei o que é estar tomando remédio de farmácia para poder me sentir bem ou estar tirando alguma dor. E eu vou explicar para você aqui como é que eu faço para não depender de um plano de saúde, de um SUS. Desde muito tempo eu sempre me preocupei em procurar as coisas saudáveis para poder viver uma vida mais saudável. Desde que eu aprendi e entendi que o remédio da farmácia, ou a droga, como eles falam, drogaria, né? Não cura, e sim remedia, como o próprio nome diz, né? Ele remedia, ou seja, ele camufla a dor. Só que o problema de estar dependendo desses remédios é que, além de não curar, você se torna um viciado. E o pior é que quando você toma um remédio que ele camufla uma dor que você está sentindo, esse remédio ele vai causar um outro problema e aí você vai ter que tomar outro remédio para poder sanar esse outro problema. E esse outro remédio vai causar o outro problema e assim você vai andar com a caixa de remédios para tomar todo dia. E eu aprendi tudo isso seguindo o Dr. Lair Ribeiro e entre outros pessoal aí que são na internet. Aí eu comecei a seguir e acompanhar eles e a aprender essas coisas. Então, eu sou particularmente aquele cara que eu vejo algo e vejo que é bom para mim, eu começo a colocar em prática. Né? Tem coisas que eu vejo e eu analiso. Se for bom, realmente funciona, eu começo a aplicar na minha vida. E se tem resultado, eu continuo praticando aquele costume, deixando de comer certas coisas. Então, o primeiro ponto para você não depender, não precisar estar pagando um plano de saúde, para você não precisar estar indo atrás do SUS, é cuidando da sua alimentação. É o primeiro ponto. Existe um provérbio chinês que diz: toda doença começa no estômago, ou seja, toda doença é causada pelo que você está consumindo, pelo que você está comendo. Então, primeiro ponto, se você começar a mudar o que você come, vai já mudar muita coisa. Aí vem aquela grande questão, quando as pessoas perguntam para mim: ah, mas é difícil, ah, mas é caro, comer saudável é caro. Bom, depende. Se você
colocar na ponta da caneta quanto que você gasta de remédio que não é barato, remédio não é barato, e você começar a calcular quanto custa uma comida saudável, a comida saudável sai bem mais barata. E uma coisa que o doutor aí falava, né, deve falar ainda, você tem duas opções. Ou você cuida da sua saúde agora, ou você vai ter que cuidar da sua doença depois. E o que melhor? O que é melhor, né? Você envelhecer saudável e poder desfrutar da sua família, do seu neto, ou você envelhecer doente, numa cama, ou se arrastando. O que é melhor? Então, a primeira coisa mais importante que uma pessoa deve fazer para não depender de remédios e, como eu disse, é mudando a sua alimentação. E como que eu faço isso? Ele é difícil. Já estou acostumado. É claro que nada é fácil. Tudo tem um preço. E se você está disposto a pagar ou não. Mas não é difícil, na verdade. O difícil está aqui, ó, na mente. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer, e eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas estão careca de saber disso. Porque a informação está na palma da mão, então nada é novo, nada que eu estou falando aqui é novidade. Mas ainda assim eu acredito em pessoas que precisam ouvir de outras pessoas de forma diferente. Eu tenho 47 anos e como eu como saudável, eu posso comer à vontade que eu não engordo. Ou melhor, eu não incho, porque tem uma diferença de estar gordo e de estar inchado. E a maioria das pessoas estão inchadas. Por quê? Por causa da alimentação. Eu não vou entrar em detalhe o que cada alimentação faz no seu corpo, porque ficaria muito longo esse vídeo. Talvez eu faça um vídeo mais adiante explicando, né, de alguns alimentos que as pessoas comem diariamente que provoca tal coisa no corpo. A primeira coisa que você deve fazer, e aí, claro, você tem que pesquisar na internet, é trocar a sua alimentação. Parar de comer pão, parar de comer óleo, um monte de coisa. E trocar por alimento mais saudável. No começo não é fácil, mas depois se torna hábito. E quando se torna hábito, se torna simples. E aí você não vai conseguir voltar a comer o que você comia antes. Sabe por quê? Porque quando você começar a se sentir bem e o seu corpo começar a se adaptar à nova forma de alimentar, quando você se alimentar da forma antiga, o seu corpo vai sentir, você vai sentir que não senta bem, porque assim você já vai estar mais sensível ao alimento ruim e você vai perceber. Hoje eu percebo isso. Quer dizer que de vez em quando eu não saio, não como um hambúrguer, não como um pedacinho de pão, mas não é cotidiano. Eu não vou todo dia na padaria comprar pão. Estou falando do pão que é né, o mais comum aí. Por que que tem a ver com o pão? Pesquisa, você vai saber o que tem o pão. O pão de hoje, como dizia o Lair Ribeiro, não é o mesmo pão que Jesus Cristo comia lá atrás. Então, o primeiro passo é mudando a sua alimentação, você vai viver mais saudável e você não vai precisar dessas drogas que vendem por aí, você não vai precisar estar em fila de hospital, em posto de saúde e nem ficar gastando dinheiro com o plano de saúde. A melhor coisa que você faz na sua vida é cuidar da sua saúde. Por quê, Eliel? Por quê? O que é melhor? Viver doente, viver com problema, viver com dor aqui e ali, ou viver saudável, viver uma vida sem dor? É a escolha. Tira o refrigerante, outra coisa que tem que tirar. Então eu não vou me aprofundar em explicar detalhes, mas é isso. Quer viver sem depender de tudo isso? Comece
mudando a sua alimentação. Procure, pesquise, estude sobre alimentação saudável. É difícil, hoje em dia está tudo contaminado. Então, claro que não é fácil, mas tem como. É óbvio que se você não vai comer uma alimentação 100% saudável, não tem como. Eu gostaria de comer 100% saudável, mas o máximo que eu posso me alimentar saudável, eu faço, é o que eu faço. E pronto. E tem outra. Quando eu viajo, vou para casa de parente, tem coisas que eu não como. Tô nem aí porque dizem o que pensem de mim. O que estou preocupado é com a minha saúde. Eu vou em festas de aniversário, de casamento, eu não bebo refrigerante. Eu não bebo refrigerante. No começo até eu bebia quando saía em aniversários. Eu bebia um pouquinho. Mas hoje eu não bebo. Porque eu sei o mal que isso faz com o meu corpo. Desidrata, etc. Pronto. Tem muita coisa aí que está na alimentação, que é a causa da sua dor, do seu mal-estar. E ainda mais se você já passou dos 40, piorou ainda. Uma pessoa que é nova, um jovem, o corpo dele ainda está alcalino, então ele não sente tanto. Mas passou dos 35, 40, aí o seu corpo começa a sentir mais, porque ele começa a ficar mais ácido. Então, para encerrar esse vídeo, para você tornar o seu corpo mais alcalino e menos ácido, porque um corpo ácido ele é um terreno propício para o desenvolvimento do câncer. Uma coisa que eu faço e recomendo você fazer é limão com bicarbonato. Você pode fazer um dia sim, um dia não, ou 2 ou 3 vezes por semana. Você pega 2 dedos de água, espreme 2 limão, pega uma colher de chá, meia colher de chá de bicarbonato, mistura e toma. Isso já dá um up no seu corpo, já te dá uma alcalinizada, uma limpeza. E vou estar falando também do jejum, que é importante. Vou ver se eu faço vídeos também explicando quais são os alimentos que você deve tirar e como você vai substituir por qual alimento que substitui tal alimento. Vou fazer. Eu sei que muitas pessoas sabem, tem informação aqui na internet, mas quanto mais informação, talvez melhor para as pessoas encontrarem e mudarem a sua vida e a sua saúde. Ok? Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua opinião sobre isso. Você já come saudável? Você está no caminho de comer saudável ou você não está nem aí? Bora que embora. Te vejo no próximo vídeo.